teu rosto resplandeceu sobre mim. Tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou. Minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar. Nas asas do Espírito eu vou. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus lhe traga uma palavra de alegria, de esperança. Amém? Essa é minha oração, tem sido a minha oração durante esta semana, pensando na responsabilidade de poder compartilhar a palavra com vocês, e eu tenho certeza absoluta de que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, e que algo novo pode acontecer na sua vida, na minha vida, nesta noite, através do poder da palavra do Senhor. Se você crê, diga: eu creio. Amém. Já que você crê, já descansou um pouquinho, você vai se colocar em pé novamente, vai abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Eu vou fazer a leitura numa Bíblia
que eu tenho usado bastante, quero continuar usando aqui, que é na Nova Tradução da Linguagem de hoje, talvez seja um pouco diferente da sua, mas tudo bem. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. E então o Senhor me disse: Homem mortal, será que estes ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para estes ossos, diga a estes ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. E enquanto eu falava, eu ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Então, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre estes corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, e a respiração, ou na sua palavra diz assim, o Espírito entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Então o Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como estes ossos. Eles dizem: estão secos, estamos sem esperança, sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os trarei para fora. Eu os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado. Eu vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Colocarei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor, e eu prometi isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Você pode se assentar. Tema da minha mensagem, o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é: estes ossos poderão ter vida de novo? Estes ossos poderão ter vida de novo? Eu sou um apaixonado pelos livros proféticos. Gosto dos profetas, tanto é que a última vez que eu preguei aqui, preguei sobre o livro, ou sobre o profeta Abacuque. E nós falamos um pouco da história, das experiências que Abacuque teve com Deus, e a partir das experiências de Abacuque com Deus, tentamos aprender algumas lições para a nossa própria vida. Ezequiel não foi sempre profeta. Ezequiel teve que se tornar um profeta meio que a fórceps. Ezequiel era um sacerdote da tribo de Levi. Ezequiel era um sacerdote que trazia a palavra de Deus, mas Ezequiel era um hebreu que, dentre tantos outros hebreus da elite do povo de Deus, foi subjugado pelos babilônios, que faziam parte do grande império assírio, e ele foi levado então pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Ezequiel vive muito próximo de um outro profeta que eu e você conhecemos bem, talvez por causa das experiências desse profeta e dos seus amigos com Deus, Daniel.
mais ou menos, o ministério profético de Ezequiel está ali pelos anos 550, de 600 a 550 antes de Cristo. Mas essa visão, o livro todo de Ezequiel é um livro de visões, de figuras muito interessantes. Quem sabe um dia a gente possa estudar esse livro todo e aprender quais são os significados das visões, dos propósitos de Deus na vida de Ezequiel com todas essas experiências. Mas esse episódio aqui é fascinante, não é, irmãos? Esse episódio mexe muito com o meu coração. Eu fico imaginando esse vale de ossos secos. Eu fico imaginando o profeta diante de uma situação como aquela. Eu fico imaginando o contexto que eles estavam vivendo. Eu fico imaginando Deus conversando com ele, e ele dialogando com Deus, e Deus perguntando, e ele respondendo, e Deus lhe provando a fé, e ele ali tendo uma experiência de intimidade com Deus. Mas esse texto, ele é um texto muito específico. Deus, como escolheu e tornou Ezequiel profeta, porque depois que ele foi para o cativeiro, ele teve que mudar de cargo e não ser mais um sacerdote, e sim um profeta, para trazer uma palavra de esperança, para ser um canal de Deus na vida do povo. Deus escolheu essa visão, esse momento na vida de Ezequiel e do povo, para trazer algumas lições para aquele povo que estava sofrendo bastante. Mais ou menos as 10 tribos de Israel tinham sido levadas pelo cativeiro. Elas foram espalhadas pelo mundo, elas se dispersaram. Nós já falamos um pouco aqui quais eram as estratégias de dominação do Império Assírio, que era levar o povo espalhado, separar as famílias, matar os líderes, mudar a sua cultura, mudar o seu nome, mudar o seu estilo de vida, enfraquecer as raízes culturais, sociais, religiosas, e assim eles fortaleceriam a doutrina deles, o povo deles, e as demais nações da terra iam se perdendo, iam morrendo. Israel estava no fio da navalha aqui. Israel estava passando por um momento extremamente difícil. 2 tribos depois foram levadas, a tribo de Benjamim e Levi, da qual Ezequiel fazia parte. E aí o povo então ficou mais desanimado ainda. Se já eram 10 tribos, agora mais 2, nós estamos aqui sofrendo muito. A identidade nacional do povo estava se perdendo, as raízes de um povo estavam se perdendo. E aí eles olhavam para as promessas de Deus, porque Deus é um Deus de promessas, e lhes havia prometido que eles iam sair de um cativeiro, de um exílio lá no Egito, e que eles iam gozar de uma terra prometida, de um tempo de esperança, de um tempo de vida. Então agora o povo, vendo as coisas piorando, vendo o seu povo sofrendo, subjugado, vendo as suas raízes se perdendo, eles estavam quase que não acreditando mais que a promessa de uma terra prometida, de uma vida juntos, de uma vida num lugar abençoado, de alegria e prosperidade, eles não estavam mais acreditando que isso iria acontecer. O exílio na vida de um povo, ele não traz só transtornos físicos, transtornos geográficos. O exílio traz transtornos profundos. E neste caso aqui, a crise de fé. Porque quando a gente sofre durante um longo período de tempo, a gente acaba superando a dor física, a gente consegue acostumar com a dor, a gente é pessoas que nos adaptamos facilmente. Se você tem uma dor recorrente, você dá um jeitinho, e sempre você coloca aquela dor em você onde ela incomoda menos. Você é assim ou não? Se você está sentado aqui e tem um tipo de dor, você já sabe o jeito que você senta para aquela dor não ficar te incomodando. Nós nos adaptamos facilmente com algumas dores, mas o período prolongado de dores, de crises, de sofrimentos, de angústias, de prisões na nossa vida, nos trazem outros tipos de transtornos e danos. E um desses transtornos é no que diz respeito à fé. Por que, Deus, eu tenho que passar por tanta crise? Por que um tempo tão prolongado? Por que tanto tempo assim eu tenho que sofrer? Por que, Senhor? E os símbolos fundamentais deste povo estavam destruídos. A fé judaica, o templo de Jerusalém, a monarquia davídica, tudo aquilo que eles acreditavam que dava uma estrutura social, religiosa, emocional para eles, tinha sido totalmente destruída. O povo estava sem esperança.
E um dos propósitos lindos deste texto é trazer esperança para aqueles que sofrem, para aqueles que durante um período prolongado de sofrimento, para aqueles que durante um período longo de impossibilidades, que nas suas visões de portas fechadas, Deus diz assim: essas portas não continuarão fechadas por muito tempo. Essa semana eu estava fazendo as minhas devocionais, e eu não me lembro se foi na quinta ou na quarta, inclusive compartilhei esse texto no Facebook. Deus falou muito claro ao meu coração essa semana, e eu estou crendo nessa palavra para a minha vida. Aquele texto de Apocalipse: eis que coloco diante de ti uma porta aberta. Aleluia. Eu creio que Deus é um Deus que abre portas. Ainda que o sofrimento seja longo, ainda que as impossibilidades sejam grandes, Deus é um Deus que abre portas. Se você tiver a liberdade, eu queria que em nome de Jesus você profetizasse na vida da pessoa que está ao seu lado. Diga para ela: o nosso Deus, Ele pode abrir portas. Diga isso para quem está do seu lado. E olha só a situação. Ezequiel está diante de um vale de morte. Ezequiel está diante de um vale de dor. Ezequiel está diante de um vale de desesperança e de impossibilidade alguma de vida. E Deus diz pela sua boca que Ele faria daquele vale de morte, de impossibilidade de vida, um vale de vida, um vale de vida plena, um vale de saúde, um vale de pessoas preparadas, poderosas para as batalhas que viriam lá na frente. E é muito interessante, eu estava pensando isso hoje à tarde, entre o conflito do vale e do monte. Porque o povo de Israel, se você se lembra do Salmo dos Peregrinos, do Salmo 121, que eles elevavam os olhos deles para os montes, e eles olhavam para cima, olhavam para Jerusalém, que ficava numa cidade no alto, eles diziam assim: o meu socorro vem do Senhor, e eles peregrinavam para Jerusalém. Uma das coisas que Deus trabalhou muito na vida do povo de Israel foi olhar para cima. O tabernáculo, nós já falamos que todo o teto do tabernáculo era preparado para que o povo olhasse para cima. Jesus falou que nós temos que pensar nas coisas do alto. Paulo diz que nós devemos olhar para as coisas do alto. É muito interessante essa visão do alto. Em Apocalipse diz que nós vamos ver a nova Jerusalém descendo do céu, olhando para o alto. Mas aqui Deus manda Ezequiel olhar para o vale, não para o monte. Então aquela esperança de alegria, ela é uma visão que é mudada para um lugar de morte. O vale é o lugar das experiências difíceis. A Bíblia fala de vale, e todas as vezes que a Bíblia associa a palavra vale, ela associa uma palavra de dificuldade, de crise, de momento de tratamento, de angústia. O Salmo 23, por exemplo, é uma das menções assim: ainda que eu ande pelo vale, não existe vale de alegria, vale de vida. O vale é da sombra da morte. O vale de Jacó foi o vale da luta com Deus, da transformação da vida dele. Peregrinação, Jerusalém, cidade alta. Vale, lugar de morte, de dificuldade. E Deus leva Ezequiel a olhar para o vale. Como é difícil a gente conseguir equilibrar essa visão do alto e essa visão do baixo na nossa vida. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma esperança na Jerusalém, a gente é confrontado pela vida dia após dia, pelas lutas, pelas dificuldades, a olhar para o vale. Como é difícil lidar com isso, como é difícil olhar para o alto, como é difícil imaginar que depois de um período de dificuldade, de impossibilidade, de morte, Deus possa fazer algo novo. E é interessante que naquela época haviam muitas batalhas, você sabe disso, a Bíblia diz sobre isso. E uma das práticas dos gentios, daqueles que não acreditavam em Deus, o povo de Israel tinha um hábito: quando alguém morria no seu arraial, eles enterravam, porque um corpo não enterrado, não sepultado, era sinal de maldição, era sinal de algo ruim para o povo. Mas os povos gentílicos, os assírios, nos vales de morte, que eles matavam muitas e muitas pessoas, uma das coisas que eles faziam para mostrar o poder deles, a ostentação, eles deixavam aquelas multidões de corpos naqueles vales. Então um vale de ossos, de mortos, de cadáveres, não era só uma visão fictícia na cabeça de Ezequiel, era uma realidade.
Se você fosse para alguns lugares, dependendo do lugar, você veria uma situação, uma cena como essa: ossos, pessoas mortas, pessoas sem vida, pessoas que sofreram muito. E aí a grande pergunta para Deus, para Ezequiel é: quando você olha para este vale, Ezequiel, o que você vê? E isso é muito interessante, porque Deus quer provar o coração de Ezequiel e a visão dele em relação ao seu próprio povo. Ele vê ossos secos, ou ele se vê também como um osso seco? E ele diz: Senhor, eu vejo ossos que estão muito secos. E quando ele diz que estão muito secos, esta palavra traduzida do hebraico diz assim: não existe esperança de vida. Essa é a tradução mais literal. Não existe possibilidade de vida, Senhor, nesta cena que eu estou vendo. O que eu vejo na minha cabeça não tem possibilidade de vida. É uma cena praticamente irreversível. E aí Deus novamente diz que o que ele está vendo, para que o que ele possa responder, e ele mais uma vez diz: Senhor, está difícil, a situação é muito complicada. Senhor, tu sabes o que este povo está vivendo, e para mim chegou ao limite. Eu acho que esse povo não vai se animar mais não, meu Deus. Esse povo não vai ter esperança de novo. Esse povo está com a fé comprometida. As crises roubou qualquer possibilidade desse povo te adorar novamente com alegria e com entusiasmo. Esse povo está sem fé. Esse povo está seco, Senhor. E como é difícil você encontrar uma pessoa assim, né? Uma vez eu fui orar com uma pessoa aqui em Maringá, um médico bem idoso, e ele estava sendo comido literalmente por um câncer muito agressivo, muito agressivo. E a família, ele não frequentava nenhuma igreja, a família de alguma forma entrou em contato conosco e pediu para que eu fosse visitá-lo no Hospital do Câncer. E foi muito difícil, porque ele não queria receber nenhum tipo de oração. E aí eu cheguei na sala, estava ele naquela cama, naquela situação extremamente complicada, totalmente debilitado, brigando, ainda debilitado, brigando, a pessoa amarga, pesada, a filha de um lado, a esposa do outro ali, daquele jeito. E eu disse para ele: fulano, o senhor tem fé de que Deus pode ou lhe curar, ou transformar a sua vida e você ter uma morte menos ruim? Ele disse: eu não tenho fé. E aí eu disse para ele: mas eu tenho fé suficiente para nós dois. Eu vou fazer uma oração. Ele faz como você quiser, e a hora que terminar pode ir embora. Leito de uma morte, uma pessoa sem fé, seca. Talvez os dilemas da vida, eu não conhecia a vida daquele homem, talvez as experiências que ele teve na sua vida lhe fizeram ser como uma ameixa seca, como uma uva passa, mas aquele homem não tinha esperança. E quando a gente olha para a situação do povo, é a mesma. Tem algumas afirmações aqui, pelo menos 3 afirmações no versículo 11, de que o povo declara como está o coração deles, e Deus falando isso para o profeta. Diz assim, por exemplo: os nossos ossos estão secos. Nós tivemos esperança, Senhor. Por um tempo a gente até acreditou que a situação poderia mudar. Por um tempo a gente até acreditou que alguma coisa poderia acontecer, mas agora nós estamos secos. Nós não acreditamos mais. Essa é a primeira ideia dessa declaração. A segunda, na nova tradução da linguagem de hoje, que é a melhor tradução para esse versículo aqui, diz: nós estamos sem esperança. Esperança é a base da vida cristã. Uma pessoa que tem esperança, ela guarda alguma coisa. Ainda que esteja difícil, eu tenho uma esperança, eu espero, eu aguardo que aquilo poderá acontecer de alguma forma. Ainda que esteja difícil, eu esperarei no meu Senhor, como disse Abacuque. Ainda que a figueira, eu esperarei. Eu tenho algo a esperar, porque a minha fé me mobiliza a esperar algo. Mas o povo diz que não tem mais esperança. Já imaginou uma pessoa sem esperança? Eu não tenho mais esperança. E eu já escutei
pessoas dizerem isso em algumas situações das suas vidas, em algumas crises das suas vidas. Eu não tenho mais esperança de que esta situação vai mudar. Uma pessoa seca. E por último, na versão mais comum diz assim: estamos de todos exterminados. E talvez na sua versão esteja escrito assim, mas a palavra que é recorrente aqui, que acontece numa crescente é assim: Senhor, nós estamos secos, nós estamos sem esperança, e a melhor tradução seria: nós não temos perspectiva alguma de futuro. O futuro para nós é incerto e a gente não tem mais, nós não temos perspectiva de futuro. Para nós, não queremos futuro. E por isso se cresce o número de deprimidos, de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão colocando os pés pelas mãos, de pessoas que estão dependendo de medicamentos para sobreviver. E o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, é muito importante, né? A esperança que se adia, adoece o coração. Então nós não podemos adiar a esperança, e foi o que foi dito aqui há pouco, que nós precisamos trazer à memória o que nos dá. Você está comigo ainda? Amém? Amém. Então, queridos, muitas coisas acontecem aqui, mas Deus quer renovar a esperança. Tentei mais ou menos criar um ambiente para você entender o que estava acontecendo, por que essa visão aconteceu, qual era a situação. Agora vamos tirar as lições para mim e para a sua vida. Primeira lição, a pergunta que nós temos é: poderão estes ossos terem vida de novo? A primeira lição que a gente aprende: poderão, porque o nosso Deus é o Deus da vida, ainda que o vale seja da morte. Poderão, porque o nosso Deus é o Deus da vida, ainda que o vale seja da morte. A pergunta de Deus no versículo 3 a Ezequiel é: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel poderia responder alguma coisa óbvia para Deus. Nós poderíamos também, humanamente falando, responder a Deus com um grande e sonoro Senhor, pelo que eu estou vendo, não dá, não é? Mas ele disse: Senhor, tu sabes. Talvez um cético que não acredite mais no poder de Deus, ele diria: isso é impossível. Talvez um incrédulo poderia dizer: jamais. Mas talvez uma pessoa que ainda que ande no vale, como Jó andou, e que teve a sua vida totalmente comprometida por uma situação que quase lhe roubou a fé, ele poderia dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará sobre a terra. Eu creio, Senhor, que alguma coisa pode acontecer. Eu creio, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e que algo soberano, grandioso como o Senhor pode acontecer. Queridos, não existe vale de morte que não possa ser mudado pelo poder de vida de Jesus Cristo. Não existe uma casa que não possa ser restaurado pelo poder de Jesus Cristo. Não existe uma doença que não possa ser curada pelo poder de Jesus Cristo. Não existe uma porta que não possa ser aberta pelo poder de Jesus Cristo. Não existem impossíveis para Jesus. O Senhor é aquele que pode fazer os ossos se tornarem vivos, terem vida, terem saúde. Senhor, mas a minha situação é complicada, a minha situação é difícil, Senhor. E Deus diz: mas o que você está vendo aí, Deus? Eu estou vendo isso. Não, diga assim: Senhor, eu estou vendo isso, mas o Senhor sabe que o Senhor pode mudar a minha história, o Senhor pode mudar a minha sorte, o Senhor pode mudar esse vale de sombra da morte, o Senhor pode mudar esse vale de desgaste, de luta, num lugar de bênção, em pastos verdejantes, perto às águas tranquilas, aonde eu encontrarei descanso em Ti. São palavras assim, queridos, que fortalecem a nossa fé e a nossa esperança em Jesus. Ezequiel disse que Deus sabia. Eu estava lendo hoje um estudioso americano chamado Preston Taylor, e ele escreveu um artigo sobre a vida de Ezequiel. E pelo que eu consegui traduzir e aprender com o artigo, ele diz o seguinte: que o tu sabes de Ezequiel não foi uma abstração de conceito dele. Não foi ele se omitir na sua opinião.
foi ele tentar confiar mais e mostrar para Deus que diante da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus e do poder de Deus, a opinião dele era irrelevante. Então não merecia uma resposta dele. Por que não merecia? Preston Taylor diz: em primeiro lugar, não merecia porque ele conhecia o Deus da criação. O Deus que olhou para o nada, para o caos, para a terra sem forma e vazia e disse: haja vida, haja luz. O Deus que organizou o caos e que trouxe vida e criou todas as coisas. O Deus que usa o nada como o absoluto da demonstração do seu poder. Eu uso o nada para mostrar que eu posso fazer todas as coisas. Então, uma das declarações, talvez, de Ezequiel, foi pensando nisso, que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor, como Jeremias vai dizer no capítulo 32, no versículo 17. Segundo, Preston Taylor diz que Ezequiel talvez disse: tu sabes, Senhor, porque Ezequiel era um homem que vivia baseado nas promessas de Deus, e ele sabia que as promessas de Deus nunca falhariam. E se Deus havia prometido, ainda que o tempo dissesse que não, ainda que o campo de vale dissesse que não, Deus não ia deixar de cumprir as suas promessas. E aí a gente pode usar um texto lá do Novo Testamento que diz assim, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o texto maravilhoso que encaixa como uma luva neste conceito, dizendo assim: pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, todas elas têm em Cristo o sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Aleluia. E em terceiro lugar, Preston Taylor disse que talvez Ezequiel deva ter dito: tu sabes, Senhor, por causa que ele sabia que os planos de Deus não podem ser frustrados para com o seu povo. Os planos de Deus. Quando Deus criou o homem, pelo pecado do homem, muita gente poderia dizer: e agora? Qual é o plano B? Deus disse: não tem plano B, só tem plano A, plano de amor. Eu vou agora dar um amor mais superlativo com a minha graça, e eu vou resgatar esse povo para mim. Os propósitos de Deus, querido, não falham, ainda que a gente fale com Ele. Os propósitos de Deus não mudam. Se Deus tem um propósito para mim e para você, Ele vai cumprir. Você está entendendo o que eu estou te dizendo ou não? Deus vai cumprir. Ele sabe e Ele vai cumprir. Eu creio nessa palavra porque tenho experimentado dela. E se você não crê, olha o que diz Jeremias 29, de 11 a 14. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, Deus já tinha dito que Ele ia reunir o seu povo, e Ezequiel sabia muito bem disso. Por isso, querido, ainda que o vale seja um vale de morte, o meu Deus e o nosso Deus é o Deus da vida. Amém? A segunda lição para responder essa pergunta: poderão esses ossos terem vida de novo? Poderão, porque o nosso Deus é o Deus da restauração. Ele é o Deus da vida e Ele é o Deus da restauração. Ele não só dá a vida, mas Ele dá uma vida restaurada. Aleluia! A vida com Cristo é muito melhor. Se eu passei por uma crise hoje, eu não tenho que orar para que tudo volte a ser como antes. Eu tenho que orar para que Deus trabalhe, porque se Deus trabalhar, vai ser melhor do que antes. O meu casamento vai ser melhor do que antes, a minha vida vai ser melhor do que antes, a minha saúde vai ser melhor do que antes, porque aonde o Senhor está, a vida. Jesus não disse que ia nos dar uma vida simples, medíocre. Jesus disse que ia nos dar uma vida abundante, e eu quero essa vida para mim. Muitos usam esse texto também como um texto de reavivamento na vida de Israel. E se você olhar pelo aspecto da fé comprometida, da crise de fé e da crise existencial que Israel teve por causa do exílio, e depois Deus formando o exército e usando o seu povo e reunindo esse povo num só reino,
a gente pode pensar que Deus reavivou a esperança, o ânimo, a fé e a identidade desse povo. Mas como isso acontece na nossa vida? Como a restauração acontece? Está nesse texto aqui. A primeira parte da restauração acontece como está no versículo 4. Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, ouçam a mensagem. O processo de restauração de Deus, de uma vida que está comprometida pelo vale dos ossos secos, começa com a palavra de Deus, com a palavra de Deus tratando o nosso coração, com a palavra de Deus nos trazendo vida, nos trazendo esperança, nos trazendo ânimo. É por isso que a Bíblia fala sobre fé. Fé é a capacidade de crer. E como que nós desenvolvemos uma fé, segundo as Sagradas Escrituras, que nos leva a uma vida com Cristo? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ainda deixa muito claro, ouvir a palavra de Deus. Então, Deus é um Deus de palavra, e a sua palavra cura, a sua palavra restaura, a sua palavra refrigera a minha alma, a sua palavra traz vida para o meu coração, a sua palavra põe fim ao meu medo, a sua palavra diz para mim, por exemplo, como Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Como Jesus disse para Marta e Maria, e eu já vou retomar essa figura mais para frente aqui, na hora que eu encerrar essa mensagem, quando Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro, e elas disseram: Senhor, mas ali já está um vale de morte, já faz 4 dias, Senhor, já cheira mal. Mas Jesus diz: tira a pedra, porque a palavra de Jesus é maior do que a morte, é maior do que a pedra, é maior do que a dificuldade, do que a minha incredulidade. Deus é um Deus que restaura a minha esperança, e o que Jesus fez com Marta e Maria foi tentar restaurar a esperança delas antes da ressurreição de Lázaro, porque ele vai dizendo: olha, ele não está morto, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se vocês creem nisso, e Jesus vai falando, e o povo não vai entendendo o que Jesus está falando, mas Jesus está falando de vida, que ele estava restaurando a fé, e o povo não estava entendendo. Talvez seja por isso que ele tenha chorado, por estarem diante do milagre da vida, e mesmo assim não terem crido nele. Então, Ezequiel tem essa experiência de profetizar a palavra, e é tremendo, né, irmãos? Porque eu me lembro quando eu dava aula lá em Marília, no curso de evangelismo e de pregação da palavra. Eu dei aula durante um tempo sobre como pregar a palavra de Deus, evangelizar. E aqueles alunos queridos, e eu tenho muita saudade deles, um deles o Marcelo, por exemplo, e eu falava de que quando você está revestido da autoridade do Espírito Santo, quando você ora e se prepara e deixa Deus trabalhar na sua vida, quando você abre a sua boca, por mais simples que seja a citação que você vai fazer da Bíblia, por mais simples que seja a palavra que vai sair da sua boca, parece que o Espírito Santo está aqui do seu lado. Ele pega essa palavra, ele toma essa palavra e ele leva essa palavra e joga nos ouvidos, no coração daquela pessoa. E talvez um Jesus te ama, uma palavra de alegria, uma palavra de esperança, ainda que seja simples, é transformada em algo que muda a eternidade de uma pessoa, porque é o poder do Espírito Santo que faz isso, porque há poder na palavra de Deus. Eu não creio na palavra de Deus apenas pelo que está escrito nesse papel, porque isso aqui é papel. Eu creio na palavra de Deus porque há vida através dessas palavras. Há um poder sobrenatural que ministra, que cura, que restaura, que muda as vidas e que permanece para sempre. Deus disse: Ezequiel, profetiza a minha mensagem, profetiza a minha palavra. Meu irmão, receba a palavra na tua vida nessa noite. Se você está num vale, a palavra pode te restaurar. Se você conhece uma pessoa que está passando por um vale, profetize sobre a vida dela a palavra de Deus, e Deus pode restaurar essa vida. E aí ele diz, né, é tremendo esse texto, versículo 7, eu queria ver a cara de Ezequiel, eu queria ser uma mosca em cima daqueles ossos. E diz assim que ele profetizou, né? E de repente ele escuta um barulho e ele vê que a coisa começou, e é muito interessante porque a expressão aqui é que houve um estrondo, não é um barulho, fez um brum, e ele de repente viu aquilo, e quem sabe deu um pulo e viu os ossos se juntando com ossos. E vocês sabem quantos ossos tem no corpo humano? Pesquisei hoje, 206 ossos aproximadamente. Então é bastante osso, né, irmão? Bastante.
Então, depois do estrondo, osso por osso, cada um no seu lugar, Deus foi encaixando. E osso a cada osso, essa expressão, cada osso no seu lugar, Deus está dizendo: eu vou trazer o meu povo de volta, eu vou restaurar a identidade deles, e eles vão se achegar no lugar que cada um viveu, no lugar deles, como eu prometi. Cada um vai experimentar o que tinha que experimentar, do jeito que tinha que experimentar, como eu prometi. Eu não mudo, eu não transformo as coisas. E aí depois veio os tendões, a carne, a pele, e Deus foi trabalhando na vida daqueles ossos. Mas é muito interessante, né? Que no final aparece que Deus manda ele profetizar para o Espírito. Eu gosto muito dessa palavra Espírito aqui. A palavra Espírito no Antigo Testamento, ela tem pelo menos 3 significados. Ela pode significar vento, ela pode significar espírito, ou ela pode significar respiração. Porque um corpo que não respira não tem vida, não é isso? O vento é o ruar de Deus, que é soprado sobre a minha e sobre a sua vida. Então, ainda que aquele exército estivesse pronto, se Deus não desse o fôlego da vida para aquele exército, a respiração para aquele exército, ele seria inócuo. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você já valorizou a sua respiração alguma vez? Você já ficou assim, asfixiado, sem capacidade de respirar? Aqui em Maringá eu aprendi bem o que é isso, porque por causa dessa flora maravilhosa que nós temos na nossa cidade, muita gente sofre de rinite alérgica, né? Inclusive os meus 3 filhos. E o Arthur sofreu muito com isso. E como era desesperador vê-lo não respirando. E hoje, quando a gente olha ele com os pulmões assim dormindo e dando aquelas respiradas gostosas, eu agradeço a Deus. Quando eu estava sofrendo de apneia e a minha vida estava bem comprometida e eu fui operar, e o meu médico disse assim: pastor, você vai ver que depois que você ficar restaurado, você vai entender que você nunca respirou como você deveria ter respirado. Irmãos, depois de 20 dias com o nariz entupido, da restauração, da operação, quem me visitou lembra bem como eu fiquei, não é? Quando as minhas narinas, ele tirou aqueles curativos, ele fez aquela asepsia, limpou tudo, comecei a respirar. Como é maravilhoso respirar hoje. Meu nariz nem precisou aumentar de tamanho, porque já era grande, né? Agora eles funcionam bem. Respiração é bom, e eu respiro, o ar que eu respiro, é porque o Senhor permite que eu respire, é porque Ele me dá o fôlego da vida, e se há vida neste corpo, é porque o Senhor me permite ter o seu Espírito trabalhando na minha vida e me dando vida. Poderão estes ossos viver de novo? Poderão, porque o meu Deus é um Deus de coisas novas. Deus não formou um povo de novo, Deus formou um exército. Deus não formou um povo fraco, que correu no campo de batalha dos seus algozes, dos soldados mais fortes. Deus preparou guerreiros. Ele fez um povo novo, ou as mesmas pessoas novas de novo, como diz as Sagradas Escrituras lá na carta aos Coríntios. Quando eles foram restaurados, eles eram um novo exército. E quando Deus faz essa menção ao exército, Deus está dizendo: eu estou dando uma identidade de propriedade minha, esse povo é meu. E eu dei uma identidade, que agora esse povo é um povo que guerreia em meu nome. E como antes esses ossos foram derrotados num campo de batalha, esse meu novo exército não poderá mais ser derrotado, porque eu sou o comandante, eu sou o Senhor. E é muito forte o final do versículo 14, ele diz: eu faria isso e farei, e eu falei, e acabou. Ou seja, está feito e está dito, e acabou. E isto é maravilhoso. Irmãos, Deus é capaz de pegar um reino pagão e transformar esse reino num reino que glorifica o seu nome. Deus é um Deus de coisas novas. Quando os reis babilônios, pelo menos Ciro, estava com aqueles jovens presos lá no seu palácio,
E por mais dificuldades que aqueles jovens enfrentaram, diante das dificuldades, por Ciro ver o poder de Deus agindo na vida daqueles jovens, ele fez um decreto, diz as Sagradas Escrituras no livro de Daniel, para todo o seu reino, para que todo o seu reino glorificasse, adorasse e se prostrasse ao Deus de Daniel. Nabucodonosor fez o mesmo sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um reino pagão, idólatra, um reino que ninguém diria que um dia o nome de Deus seria glorificado, uma casa que alguém diria, Deus não vai ser glorificado, uma vida que talvez alguém diria, Deus nunca vai ser glorificado nessa vida, por causa da fé, por causa da conduta e da palavra que Deus tratou na vida dos seus servos. Um reino se prostrou diante dele. E para encerrar, eu queria contar só mais uma história que eu tive na minha família. Eu tenho uma prima que quando ela teve 15 anos, ela sofreu de uma leucemia gravíssima. Gravíssima. E ela tomava aqueles corticoides e ela ficou muito inchada. E na igreja a gente orava muito por ela, cantava, uma voz lindíssima, canta até hoje, graças a Deus, uma voz belíssima. Mas à medida que o tempo passava, e indo para médico, e indo para outro médico, e indo para especialistas, as portas sempre fechadas. E ela ficando cada vez mais inchada e debilitada. E às vezes eu tenho uma cena que eu não esqueço, a nossa família ia para a chácara da minha tia, e a gente passava o sábado à tarde lá, o pessoal da igreja ia para jogar bola. Eu não jogava bola, tá certo? Mas eu ia na chácara para comer o lanche da família, né? E ela às vezes estava com a gente, de repente o nariz começava a sair sangue, saía sangue até do ouvido, era uma coisa assim meio estranha. E a gente orando, e levantamos intercessores na igreja. Eu tenho praticamente a mesma idade dela, mas eu acompanhei tudo de muito perto, porque éramos da família. Mas chegou um momento que o médico disse, olha, não tem mais o que fazer, se ela não fizer tomar plaquetas ou glóbulos brancos, eu não me lembro bem, ela tinha que tomar uma quantidade enorme desse tipo de coisa, ela não vai sobreviver. E não tinha, irmãos, e começamos a orar, não tinha em nenhum lugar procurando compatibilidade com ela e tudo mais, e a dificuldade, e aquela menina sofrendo à beira da morte. E um dia nós estávamos na igreja num domingo, eu me lembro como se fosse hoje, na escola bíblica, meu primo lá, minha prima, e eles receberam um telefonema do Banco de Sangue de São Paulo, da capital, dizendo que tinha 2 bolsas daquilo que ela precisava tomar. E eles, com ela naquela situação, saíram da igreja correndo. A igreja se mobilizou ali para orar, porque profetiza sobre esses ossos mesmo, irmãos. Nós temos que ter esse papel de Ezequiel. E foram para São Paulo, meu primo foi correndo muito. Quando eles chegaram em São Paulo, eles chegaram no vale, porque quando eles chegaram lá, não localizaram a pessoa que tinha ligado. A pessoa não trabalhava no hospital. E quando eles contaram o caso, a moça, a enfermeira-chefe disse, nós não temos essas bolsas de sangue aqui. Saíram de Ourinhos e foram para São Paulo. E foi aquele desespero no começo, e ligando, né, pelo telefone fixo. Eu acho que naquela época nem tinha celular ainda. E a igreja continuou orando. Foi um dia de muita oração. E aí Deus falou com a minha prima, disse assim, fala para essa enfermeira voltar lá, porque tem as 2 bolsas. E a minha prima já estava toda uma situação de constrangimento, porque a moça disse que não tinha, eles falaram que tinham, já tinham falado o nome da pessoa, a pessoa não trabalhava lá. Então vocês devem imaginar como estava uma pessoa num lugar como aquele. E ela insistiu, pelo amor de Deus, volta lá, porque senão a minha filha profetiza sobre esses ossos. Volta lá. Ela falou, mas quem falou para você que tem? Ela falou, foi Deus que me falou. E nós viemos aqui por causa disso. E aquela mulher voltou, irmãos. E algo extraordinário aconteceu. Talvez você tenha dificuldade, mas eu creio, porque eu vi isso na minha família. Não tinha uma geladeira mais cheia de um monte de sangue. Só tinha na geladeira 2 bolsas daquele componente que ela precisava. Ela tinha 15 anos. Final do ano agora ela vai completar 40 anos, minha prima.
filha dessa minha outra prima. Profetiza sobre esses ossos, porque o Deus que manda telefonar é o Deus que providencia a bolsa. Amém? Então, queridos, ainda que haja desesperança no seu coração por alguma situação, o nosso Deus é o Deus da esperança. Ainda que haja impossibilidade diante da sequidão, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ainda que haja morte, o nosso Deus é o Deus da vida. E ainda que todas as circunstâncias digam que não, o que Deus promete, Ele cumpre. Porque tem em Cristo, como disse o apóstolo Paulo, o sim, o amém para todas as coisas. Desculpe me delongar um pouco hoje, mas eu senti muito forte trazer essa palavra e orar hoje por algumas coisas específicas. E você vai ficar no seu lugar mesmo. Mas hoje eu queria que você, em nome de Jesus, assumisse o papel de Ezequiel e profetizasse sobre o teu vale de ossos secos. Qual é o teu vale de ossos secos? Um filho, uma filha, seu casamento, sua saúde, a infertilidade, uma crise financeira, uma depressão, uma angústia. Mas a minha palavra para você é: profetiza sobre estes ossos, porque eles tornarão a viver e Deus vai fazer algo novo. Então, em nome de Jesus, eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Vou chamar o pastor Ed para orar aqui, porque eu quero também fazer o papel de Ezequiel. Eu quero orar por uma situação representando uma família da igreja. Então, se você quiser, ali está o microfone, pastor. Fique em pé, profetiza sobre estes ossos. Qual é o teu vale? Fique em pé, se posiciona. Qual é o teu vale? Qual é o teu vale, meu irmão? Profetiza sobre estes ossos. Profetiza. Profetiza. Oh Deus. Senhor, Tu que és santo e habita no nosso meio, e nos traz uma palavra, ó Deus, onde o Teu povo, porque ouviu a Tua mensagem, foi tomado, ó Deus, pelo Teu Espírito para responder ao apelo. Ó Deus, este culto não é diferente, ó Deus, dos muitos ajuntamentos que o Senhor esteve presente, Jesus. E quantas pessoas necessitavam disso que foi proferido na Tua palavra? A Tua palavra, o Teu Espírito e o milagre. Que no nome de Jesus, ó Deus, essa equação seja verificada na nossa vida, no nome de Jesus. E que cada um que está passando pelo vale, Senhor, o vale do choro, o vale da tristeza, o vale da decepção, o vale da depressão, o vale da angústia, do desespero, ó Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos nessa noite e profetizamos a Tua palavra, e que no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, para cada tristeza, dupla alegria, para cada, ó Deus, decepção, dupla, ó Deus, afirmação do Senhor, para cada lágrima, duplo regozijo no nome de Jesus, para cada dia de vergonha, dupla honra em nome de Jesus. E nós profetizamos isso e te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra seja vivificada pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Deus, se não for o Senhor aqui, se o Senhor não tocar nessas vidas, se o Senhor, ó Deus, não fizer os Teus prodígios, homem algum poderá fazer. Então eu te peço no nome de Jesus, ó Deus, repreenda a nossa carne, repreenda, ó Deus, a voz do maligno, que logo ao sairmos deste lugar, virá contra nós, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca por terra, ó Deus, qualquer tipo de incredulidade no nosso coração, que se levanta contra o Teu conhecimento, no nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, realiza essa cura agora, continua na nossa casa, continua, ó Deus, na noite, continua na semana, mas que no nome de Jesus, haja vida no meio dessa morte, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém e amém. Pai, obrigado por esse culto, obrigado pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor Jesus,
pelo tempo que o Senhor nos permite, ó Pai, ser trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tantos exemplos em que nós podemos ver o Teu poder, a Tua graça sendo manifesta, Senhor, na vida das pessoas, nas nossas vidas, em histórias, em curas, em milagres, em restauração de almas, em restauração de casamentos, em relações que estão quebradas, ó Pai, e o Senhor pode trazer vida nova, e só o Senhor, ó Pai, restaura as nossas vidas. Pai, que o Senhor esteja com a Tua igreja, Senhor, durante essa semana, que o Senhor, ó Pai, continue fazendo a Tua obra, e que o Senhor, ó Pai, fale cada vez mais aos nossos corações, para que possamos assim o adorar, Senhor, em espírito e em verdade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, hoje e sempre. Amém e amém.